Fala, meu amigo concurseiro, estamos de volta. Neste momento, precisamos fazer uma breve análise de tudo que já aconteceu. Vem comigo. Nós vimos desde o começo deste curso que nós aprendemos o que era a vogal, a consoante, montamos a sílaba, nós entendemos o porquê de ter a tonicidade, o acento, depois a gente colocou as palavras devidamente em suas classes, organizamos a nossa morfologia. Vimos depois que era possível ter uma interação entre os termos e por isso a gente estudou a sintaxe do período simples, do composto. Agora, por último, falamos sobre concordância. Mostrei para vocês a concordância verbal, a concordância entre nomes. E agora nós iniciamos um assunto interessante, o assunto da regência, tá bom? Então é o seguinte, o que seria regência? Regência é um poder sobrenatural que um termo tem de solicitar uma preposição ou não, tá? Então, entendam comigo que isso pode ser feito tanto por um verbo quanto por um elemento nominal. E ao estudar a regência, nós iremos perceber que quando um verbo solicita uma preposição é porque ele quer um possível complemento ou então um elemento que possa se relacionar a ele. E por isso a gente vai ver que aí entram os objetos, entram os adjuntos, adverbiais, tá bom? Agora, se a minha regência é acerca de um nome, se um nome solicita esta preposição, este elemento de ligação, quer dizer então que nós estaremos diante de complementos nominais, porque nós vimos que o complemento nominal ele exige uma preposição. Então assim, trabalharemos com um termo regente, que é aquele que solicita ou não a preposição, e um termo regido, que é aquele que pode ser o seu possível complemento. Tá bom? Eu volto a falar neste módulo aqui que você não pode se ater somente a uma única fonte de estudo, pessoal. Você precisa ter sempre vários livros, vários professores, vários autores, para que você possa criar seus próprios conhecimentos e assim você não ter medo de nenhuma prova. Então aqui fica o meu conselho, fica a minha dica de estudo para que você tenha sempre em mãos do que é para mim a Bíblia da Regência, que é o livro do Celso Pedro Luft, que é uma referência em regência e que praticamente todas as bancas o seguem, tá bom? Então, vamos estudar? Vem para o quadro comigo e vejam o que eu disse. Eu já separei aqui, pessoal, entre a regência que é verbal, e eu já baguncei tudo, entre a regência, e eu baguncei de novo, caneta, tem que pegar a caneta. Entre a regência, que é a verbal, e a regência, que é a nominal. A diferença entre elas é o quê, pessoal? Na regência verbal, nós estaremos diante daqueles termos que sirvam como um complemento do verbo. E vocês sabem que quem complementa verbo é o objeto direto ou indireto. Ou então aqueles que representam a circunstância para esses verbos, que a gente já aprendeu que é o adjunto adverbial. Tá bom? Agora ficou sensacional. Agora vem comigo. Se eu digo que é uma regência nominal, é porque eu estou diante daqueles complementos nominais. Nesta nossa aula, neste nosso módulo, eu peço licença de vocês de me ater às minhas explicações, mas às regências verbais. Vocês terão em mãos, no material que será disponibilizado em PDF para vocês, algumas explicações sobre regências nominais que requer que você faça uma leitura um pouco mais apurada para que você não erre na hora da questão, tá bom? Então vamos tratar um pouco sobre regência verbal e aí no meu primeiro slide eu digo o seguinte: vamos tratar da regência de alguns verbos. E do primeiro verbo eu posso falar sobre aqui o verbo querer. E olha só que bonito, pessoal. É assim, vocês podem até achar que eu sou meio maluco, mas desde o começo do curso eu tenho falado. Todos os conceitos que são mencionados no decorrer do curso, eles aparecem em algum momento. Pessoal, olha o que é um VTD, pô. Há quantas horas atrás nós já não vimos o que é um VTD? Faz tempo, nem lembro. Então, faz tempo que eu falei sobre o VTD, que é o verbo transitivo direto. E você sabe o que é um VTI, que é um verbo transitivo indireto. Ou seja, se ele é um VTD, quer dizer que ele não tem preposição, VTD sem preposição. Então, de acordo com a regência do verbo querer, ele pode aparecer sem a preposição, assim como ele também pode aparecer com a preposição. Só que aí é que está o pulo do gato. Olha só, gente. Se eu sei a regência dos verbos, eu consigo perceber que os verbos eles apresentam sentidos diferentes. Então, o verbo querer, quando ele é tido como um verbo transitivo direto, ele tem valor de desejar. Quando eu uso o verbo querer como um VTI, ou seja, com a preposição, ele tem valor de estimar, de querer bem, de gostar. Vamos ver os exemplos? Olha só. Eu quero a liberdade plena. Pessoal, olha esse exemplo. Quem quer algo, não é verdade? Então, esse a liberdade funciona como um objeto direto.
Vejo que eu tenho um verbo transitivo direto. Então eu quero a liberdade, eu desejo isso. Entendeu a ideia? Essa é a lógica. Agora olha o outro, ó. Quero muito a meus pais. E aqui, gente, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, eu espero que sim, porque essas explicações aí foram mencionadas no decorrer do curso. Mas o que é isso aqui? O que é esse a? Tá? É um questionamento muito interessante, porque a maioria das pessoas vai dizer que esse a é um artigo. Mas, pessoal, para que ele seja um artigo, é necessário que ele apareça antes de um substantivo. E esse substantivo precisa necessariamente ser feminino e singular. No momento, eu não tenho nada disso. Eu tenho o pronome meus e eu tenho o substantivo pais, que não é feminino e não é singular. Então, este a não tem condições de ser um artigo, pessoal. Este a não tem condições de ser um pronome. Este a só consegue ser uma preposição. Então, eu preciso que vocês entendam que o termo em destaque aqui, ó, pessoal, que é o verbo querer, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele solicita a preposição a. Eu quero a meus pais. Quer dizer que eu quero bem meus pais. Quer dizer que eu amo meus pais. Entendeu? Quer dizer que eu tenho muito carinho por eles. Quando eu uso a preposição a, o verbo passa a ter um sentido diferente. E é exatamente isso que a gente vai ver daqui para frente acerca dos verbos e suas regências. São sentidos diferentes de acordo com o seu uso. Tá bom? Então esse é o primeiro. Vamos ver mais um? Bora. O verbo pagar e o verbo perdoar. Ó, o verbo pagar e perdoar, eles funcionam assim, ó. Se ele é VTD, ele tem um objeto direto, mas o objeto direto precisa ser uma coisa. Então, olha só. Pagou a dívida. Ah, pagou, verbo transitivo direto. A dívida, objeto direto. Certo? E o outro? Ó, ele pode ser VTDI. Mas quando que ele vai ser VTDI? Quando, olha só, gente, alguma coisa a alguém. Então, ó, objeto direto, objeto indireto. Então, vamos ver, olha só. Ele pagou algo, VTDI, ó, pagou algo, objeto direto, mas ele pagou ao cobrador, objeto indireto. Então, o verbo pode ser dessa forma. Ó, lembra, o objeto direto sempre vai ser algo. Sempre vai ser uma coisa com esses verbos aqui. E o objeto indireto vai ser sempre quem? Alguém, uma pessoa. Agora, olha só. Se eu tenho o verbo como um verbo transitivo indireto, eu vou utilizar isso aqui, ó. Pagou ao cobrador. Então, neste caso, ele é VTI, mas ele tem o seu objeto indireto, sendo sempre uma pessoa. Então, para o verbo pagar e para o verbo perdoar, a gente vai ter essa análise, tá bom? Ó, por que eu estou falando isso? Porque você já ouviu alguém falando assim, não, eu paguei alguém, eu paguei o rapaz, eu já paguei o moço, eu já paguei o garçom. Não, gente, não pagou. Aí eu paguei o cantor dessa festa. Não, eu paguei ao cantor, eu paguei ao garçom, eu paguei ao cobrador. É sempre assim quando você precisa utilizar esses verbos aqui, perdoar também a mesma análise. Continuando, verbo proceder. O verbo proceder, pessoal, ele é sempre VTI, tá? Ele tem um sentido de realizar, de dar início. Então, olha só, aqui tem um caso interessante, porque vê só a lógica do nosso estudo. O nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, falará sobre crase, onde você vai perceber que nós teremos a presença da preposição a unida ao artigo a ou algum pronome para formar aquele fenômeno da crase, tá bom? Acontece que o verbo proceder, ele sempre diz que você procede a alguma coisa, então a preposição a sempre aparece. Entendeu a ideia? Ó, compartilhando um pouco mais, volta aqui comigo, dá uma olhadinha aqui. Como eu disse em outros vídeos, eu pouco falei sobre mim durante esse curso inteiro, porque eu acho que nem é o principal. O principal aqui é que você aprenda português. Mas acho que a gente já criou um nível de intimidade muito grande, então cabe a gente conversar algumas coisas. Eu disse em outro momento que eu já fui concursado, né? Eu não consegui continuar lá no meu cargo quando eu passei, e aí eu acabei pedindo para sair, e hoje eu sou revisor da Assembleia Legislativa, né? Então eu tenho um cargo onde eu preciso revisar textos a todo momento. De verdade, é a minha praia, eu me sinto super bem, então eu me encontrei neste serviço aí. E lá na Assembleia, sempre que a gente vai revisar alguma ata, por exemplo, é muito notável que eles usam muito o verbo proceder. Então, o presidente da sessão, ele
pede que o secretário proceda à leitura da ata. Olha que legal. Então, quando ele fala proceda à leitura, esse azinho ele aparece craseado. Por quê? Porque ele tem a presença do a da preposição, que vem do verbo proceder, e o outro a, que vai ser um artigo. E esta fusão forma o sinal indicativo de crase. Neste exemplo que eu criei, não quis colocar crase ainda, mas observa, ele procedeu a, e o primeiro a é uma preposição. O o, neste caso, funciona como um artigo. Então, verbo proceder, um verbo transitivo indireto, que rege a preposição a. Beleza? Continuando então, vamos para cá para mais um slide, onde eu passo para vocês agora sobre o verbo assistir. E o verbo assistir, quando ele tem sentido de dar assistência, ele é VTD. Olha isso, ó. O governo não assistiu os flagelados. Ou então, o governo não os assistiu. Gente, olha isso aqui, cara. Olha que coisa linda que é a língua portuguesa. Porque vocês já viram comigo que o pronome os, ele pode desempenhar o papel de objeto direto. E neste caso aqui, ó, os flagelados é um objeto direto. Ele está só substituindo o cara, pô. E só aconteceu porque eu consigo perceber que o verbo assistir ele é um VTD, tá bom? Ó, o verbo assistiu, tá aqui tá assistiu, então corrige aí, por favor. Tá sem o S, então ele é um verbo transitivo direto. Olha só, continuando, o verbo assistir, ele também pode ser classificado como um VTI, ficando com o sentido de presenciar, né, de ver, né, de observar. Então, ó, bota o Szinho ali. Assistimos ao filme Titanic 34 vezes. Olha lá, ó, assistimos a ele 34 vezes. Então, pessoal, ó, assistimos, verbo transitivo indireto. Porque neste caso, ele está assistindo a alguma coisa porque ele está no sentido de presenciar, de ver. Então, o verbo assistir com essas duas regências aí que eu trouxe para vocês, tá bom? Uma como VTD e a outra como VTI, sendo que como VTI ele tem sentido de ver. Ótimo. Continuando então, nós temos aqui o verbo aspirar. E o verbo aspirar ele pode ter dois sentidos, o sentido de cheirar e o sentido de ambicionar, tá bom? Olha só o primeiro caso, gente. Quando ele é um VTD, um verbo transitivo direto, que ele não solicita a preposição, quer dizer então que ele vai ter esse valor de cheirar. Então, ó, aspirei durante muito tempo fumaça de óleo diesel. Gente, eu aspirei algo. Então, verbo transitivo direto e o seu objeto direto, tá? Durante muito tempo é só o adjunto adverbial. Então, vê só, verbo transitivo direto quando ele tem valor de cheirar. Então, aspirei fumaça, cheirei fumaça, inalei fumaça, tá bom? Olha o outro caso, ó. Verbo transitivo indireto com valor de ambicionar, com sentido de almejar. Então, ó, Luiz aspira ao cargo. Ó, gente, é o verbo aspirar com a preposição a. Ou seja, ele almeja aquele cargo. Ó, Luiz aspira a ele. A preposição a aparecendo e por isso eu tenho um sentido diferente. Ele não está cheirando o cargo, tá? Ele está aspirando a esse cargo. Cabe ainda, pessoal, a gente falar sobre esse cara aqui, ó. Ó, cheira, olha essa. Cheira, escreve direito. Cheira a vinho. Olha esse caso, gente. Quando ele escreveu assim, cheira a vinho, ou então, vamos para o que é o mais complicado deles, ó, cheira a gasolina. O que eu quis dizer nesse segundo caso, quando eu disse assim, cheira a gasolina, do jeito como está escrito? Concorda comigo que o fato de eu não apresentar o sinal indicativo de crase aqui faz com que eu entenda que eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. Ou seja, quem cheira, cheira algo. Neste caso, eu estou dizendo que ele cheira algo. Estou dizendo que ele cheira, que ele inala, que ele está lá cheirando gasolina. Agora, se eu adiciono o sinal indicativo de crase, colocando cheira a gasolina, eu estou indicando, pessoal, como ele está cheirando. Estou diante de uma informação que agora é adverbial. E neste caso, percebam, ó, quando eu digo cheira a gasolina, eu estou dizendo que aquele é o cheiro que exala, tá? Informações diferentes por conta da regência. No caso do vinho, olha só, cheira a vinho quer dizer que ele exala esse odor não, né? Esse cheiro de vinho, tá bom? Agora, se eu colocasse cheira ao vinho, eu estaria dizendo para você o quê? A mesma coisa. Só ficaria diferente se ficasse assim, ó, cheira o vinho. Aí ele estaria lá cheirando o vinho, tá bom? Então, cuidado com essas regências aí ainda. Continuando, vamos ver o verbo visar. Ó, o verbo visar ele pode ser visto como um verbo transitivo direto, beleza?
E aí, ou como verbo transitivo indireto, mas ele pode ter valor de por visto ou então de mirar, apontar quando é VTD. Olha só, gente, esqueci-me de visar o cheque, ou seja, esqueci de dar visto no cheque. Então, por visto, neste caso, visar o cheque, VTD, e o seu objeto direto aqui. No outro, apontar ou mirar. Visou o olho esquerdo do bandido, ou seja, ele mirou o olho, tá bom? Ele apontou. Então, neste caso, também é VTD, mas tem um valor diferente e pelo contexto a gente consegue entender numa boa, beleza? Objeto direto. Quando eu falo de ambicionar, olha só, visou ao cargo, assim como aspirou ao cargo. Ele é VTI e a preposição passa a ser uma obrigação. Olha a preposição a. Olha a preposição a aqui de novo, tá bom? Então, verbo transitivo indireto, verbo visar ele aparece bastante em prova, por isso trouxe para a nossa aulinha. Certo? O próximo é o verbo obedecer. Ó, obedecer quer dizer cumprir algo, ou seja, ele vai funcionar como um verbo transitivo indireto, ou seja, obedeça a seus pais. E, gente, olha que bonito, ó. Quando eu digo para você que ele é um verbo transitivo indireto e isso daqui é um objeto indireto, vocês aprenderam que eu posso utilizar o pronome lhes para representar este objeto indireto. Por quê? Porque a preposição ela passará a estar implícita nessa situação, vai estar embutida aqui no meu pronome lhes, tá bom? Então, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição a. Vamos ao verbo responder? Olha essa, ó. Quando houver apenas um objeto, este terá de ser obrigatoriamente objeto indireto. Bom, vamos ver então, olha só. Responda a todas as questões. Vamos ver então? Olha isso aqui, ó. Responda a todas as questões. Vejam comigo, pessoal. O verbo responder, ele é um verbo transitivo indireto porque eu só tenho um objeto. Só tem um. Agora olha o outro, ó. Respondeu o bilhete ao diretor. Vejam que agora eu respondo algo, mas eu respondo a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto e, por isso, a regência se faz correta. Agora, se fosse assim, ó, se fosse só um, ele seria só um objeto indireto. Então, respondeu ao diretor, aí objeto indireto. Respondeu ao bilhete, objeto indireto, porque só teria um, tá bom? Como eu tenho mais de um objeto, então a gente vai colocar o preposicionado para representar a pessoa. Fechou? Esse é o verbo responder. Olha o verbo implicar, pessoal. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é VTD, ou seja, passar no concurso implica sacrifícios. E se implica, ele implica algo. Logo, objeto direto com sacrifícios e implica como um VTD, verbo transitivo direto. Acontece que a gente pode ver ainda o verbo implicar com a preposição com, mas é no sentido de ser chato. Olha lá, ó. Ele implica com seu irmão. Então, neste caso, ele está irritando seu irmão. Então, neste caso, a preposição com poderia modificar o sentido deste verbo aqui, tá? No próximo, eu tenho o verbo preferir, e o verbo preferir ele aparece demais, cara. Porque, normalmente, a gente usa errado o verbo preferir. Porque, ó, o verbo preferir exige a preposição a. Mas olha as observações sobre o verbo preferir. Quando você prefere algo, já é o teu favorito. Então, você não precisa dizer que prefere mais que. Eu prefiro muito mais, eu prefiro 1000 vezes. Não, isso é errado. A gente não pode criar essa redundância. Então, quando você prefere algo a outra coisa. Sempre assim, tá bom? Então, o verbo preferir, verbo transitivo direto e indireto. Eu prefiro cerveja a vinho. Eu prefiro isso a outra coisa, tá bom? Então, essa é a visão do verbo preferir. Nunca usem prefiro mais que, prefiro mais do que, prefiro 1000 vezes que, vai estar sempre errado. Tá bom? Então, preferir sempre desta forma. VTDI quando eu tenho o algo a outra coisa. Combinado? Fechamos então o verbo preferir, mais uma regência foi para conta. Olha essa, ó. Olha esses casos, gente. O verbo ir, voltar, chegar, que solicitam a preposição a ou de ou para. Vamos falar sobre esses casos, são bem interessantes, ó. Primeiro, vamos falar do verbo chegar. O verbo chegar, pelo brasileiro, ele é tido de uma forma diferente. Porque a gente não consegue falar que chega a algum lugar. A gente só consegue falar que chega em algum lugar. E a preposição em não cabe para o verbo chegar, tá bom? Então, por exemplo, ó, cheguei ao mercado ou cheguei a casa. Você não consegue falar cheguei a casa, você vai falar cheguei em casa. Vai ser sempre assim, entendeu? Então, ó, com o verbo chegar, pessoal, a única regência que cabe é a regência a, beleza?
Beleza? Então não caberia a regência em, regência a. Agora olha só, o verbo ir, o verbo voltar, por exemplo, eles vão pedir a preposição a, preposição de, preposição para, mas eles não vão aceitar outras. Olha só, quando eu digo assim, ó, fui ao cinema, não posso falar fui no cinema, mas a gente fala fui no. Pessoal, quando eu falo no, eu estou fazendo a união de em mais o, tá? Só que não cabe aqui nesse caso, porque o verbo ir só rege a preposição a, tá? Então, fui ao cinema, somente o azinho de preposição. Perfeito? Ó, agora olha só a observação interessante que eu vou fazer para vocês, ó. Entre a preposição a e a preposição para. Essa daqui, essa é interessante, nem todo mundo sabe. Mas quando você usa a preposição a, quer dizer que você vai a algum lugar, beleza? E volta, beleza? Então, com a preposição a, você volta. Com a preposição a, o intuito de ir é para ficar. Então, você vai e fica, certo? Então, por exemplo, ó, olha o meu caso. Vou para Brasília no próximo ano. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que o intuito é de ir para morar em Brasília. Vou ficar por lá, entendeu? Agora, se eu digo assim, vou a Brasília, quer dizer que eu vou fazer só um bate-volta. Vou lá, vou passar uns dias e volto. Essa é a ideia. Agora, pensa só, irmão, você tá... Ouve essa todo mundo. Imagina que a sua sogra mandou uma mensagem para você e diz assim, ó, vou para a sua casa. Meu irmão, corre que deu ruim. Porque vou para a sua casa, ela vai para morar lá, meu irmão, não pode. Então diga para ela, vou à sua casa. Que é para ela ir lá rapidinho e voltar. Galera aqui rindo. Então, vê só. Então, a preposição a preposição de, preposição para esses verbos aí de forma correta. Então, a preposição que não cabe aqui é a preposição em. Fechou? Olha o próximo caso, ó. Vixe, corrige aí, ó. Escreve aí direitinho. Escreve VTDI, tá? Então, ó. Quando VTDI, objeto direto é coisa ou pessoa. Objeto indireto é coisa ou pessoa. Então, essa daqui, gente, esse aqui é um caso que é até difícil você errar. Porque, vem só. Você pode avisar alguém de alguma coisa. Mas você pode avisar a alguém alguma coisa. Tá vendo, ó? Tem preposição aqui, ó. Então, tanto faz. O que você não pode cometer é o equívoco de colocar ou dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Então, com esses verbos aqui, você deve tomar cuidado. Olha só. Avisei o aluno da mudança. Objeto direto, objeto indireto. Observa que agora o aluno tem a preposição a e passa a ser um objeto indireto, sendo que o outro seria o complemento com a preposição. Tanto é verdade, pessoal, que olha só o que eu fiz aqui, ó. Avisei-o de que era proibido. Avisei alguém disso. Tá vendo? Então, olha que bonito, pessoal. A gente achando uma oração subordinada aqui, ó. Então, avisei-o disso. Um objeto indireto e aqui o ozinho funcionando como objeto direto. Vocês já sabem que o lhe é um objeto indireto e aqui só poderia ser o direto, tá bom? Então, lembra disso. Avisar, informar, comunicar, advertir e prevenir seriam verbos que são VTDIs. Porém, a gente vai entender que pode ser coisa ou pessoa, objeto direto, coisa ou pessoa, objeto indireto, mas aí você só precisa organizar para não colocar os dois ao mesmo tempo. Próximo caso, vamos lá. Verbo morar, verbo residir, que solicitam a preposição em. Então, vamos lá. Ó. Então, moro em, resido em. Então, olha só, gente. Moro em um país tropical ou resido na rua Pedro Rodrigues. Resido em, e a gente sabe que em é a fusão, ou melhor, na é a fusão de em mais a, tá bom? Então, esses verbos morar e residir regem preposição em. Verbo esquecer-se, lembrar-se, ou então esquecer ou lembrar, são verbos que a gente vai aprender assim, ó. Tá vendo que esses verbos já vêm com o pronome se? Vem com o pronome se, ó, coladinho. Aqui não tem pronome, ó. Então, você vai aprender assim, ó. Se tem pronome, tem preposição. Se não tem pronome, não tem preposição, tá? Vou anotar aqui, ó. Tem pronome, tem preposição. E aqui é o contrário. Não tem pronome, não tem preposição. Certo? Então, veja só, pessoal. Esqueça. Tem pronome? Não. Então, não tem preposição. Então, certo. Esqueça aquilo. Agora, olha só. Esqueça-se. Tem pronome? Tem. Então, tem que ter a preposição aqui, ó. Esqueça-se de alguma coisa. Esqueça-se daquilo. Olha só.
eu lembrei, ou melhor, eu esqueci o livro. Tá aí, ó. Ou então, eu me esqueci do livro. Entendeu a ideia? Ou seja, tem pronome, tem preposição. Não tem pronome, não tem preposição. E assim a gente não erra o uso do verbo esquecer-se, lembrar-se, ou esquecer, ou lembrar. Pronto. E agora, gente, olha só. Nós vamos encerrar o assunto de pronome, ou melhor, de regência, com a ideia dos pronomes relativos. Porque, como vocês sabem, o pronome relativo é uma das minhas paixões. Gosto demais de pronome relativo. Tá aqui, ó. Pronome relativo e a preposição. Vamos entender o que acontece, ó. No padrão culto, é preciso manter a regência determinada pelo verbo quando seu complemento é um pronome relativo. Só que, olha só o que eu criei aqui, ó, pessoal. Ela gosta de esporte. Então, olha o que você sabe, ó. De esporte é uma preposição, ou de é uma preposição que veio do verbo gostar. Aí eu tenho assim, ó. Esse é o esporte de que ela gosta. Vamos analisar este termo aqui, ó. Vocês aprenderam comigo que a preposição que, ela faz referência a um termo anterior, ou melhor, desculpa. O pronome relativo que faz referência sempre a um nome anterior, funcionando como uma anáfora, né? Então, ó, vejam que eu acabei de criar aqui, pessoal, uma oração adjetiva. E vocês precisam perceber o seguinte, ó. O verbo gostar está dentro da oração adjetiva, mas quem gosta, gosta de. E ele faz com que essa preposição apareça aqui, ó. A preposição que aparece sempre, imediatamente antes do pronome relativo, vem de uma regência de dentro da oração adjetiva. Tá? Vamos lá para mais um exemplo. Ó. Ele tem direito a essa herança. Essa herança a que ele tem direito. Pessoal, ele tem direito a preposição a deve voltar. Certo? Olha só, vou fazer um caso aqui para vocês entenderem comigo. Ó. Preste atenção nisso aqui. Ó. Vamos colocar assim. Ó. O filme que assisti foi emocionante. Olha esse caso, gente. O filme que assisti foi emocionante. Olha o que eu vou marcar aqui, ó. A palavra que fazendo referência a filme. O que foi que eu assisti? É um filme. Agora, presta atenção. Não é que a gente acabou de aprender que o verbo assistir no sentido de ver, de observar, ele rege a preposição a? Então, cadê a preposição a? Ela não pode sumir. Então, quem assiste, assiste a. A preposição a devia estar aqui, pessoal. Ó. O filme a que assisti foi emocionante. Então, vejam, todas as vezes que vocês estiverem diante de um pronome relativo e houver uma regência dentro da oração adjetiva que ele compõe, a preposição deverá sempre anteceder imediatamente ao pronome relativo. Certo? É desse jeito. Vou colocar mais um caso para a gente encerrar esse assunto. Ó, o livro, vamos pegar aqui o verbo gostar de novo. Ó, precisar. O livro de que preciso é caro. Olha isso, ó. O livro de que preciso. Gente, quem precisa, precisa de. Se dentro daquela oração adjetiva houver a necessidade de uma regência, a regência deverá ser adicionada imediatamente antes do pronome relativo. Certo? É sempre assim que funciona e você vai ver que existem muitas questões. A FCC ama esse assunto aqui. Então, muito cuidado com esse tipo de análise. Pessoal, preste atenção só numa coisa. Ó. Nessa frase aqui, ó, o livro que preciso é caro. Você fala assim, pô. Você vai encontrar questões onde ele vai perguntar se essa preposição aqui pode sumir, ó, ficando o livro que preciso é caro. Você precisa dizer que não. Por quê? Porque a preposição é uma obrigação quando você está diante do pronome relativo. Certo? Pois bem, neste momento então, pessoal, eu encerro o assunto regência, dizendo para vocês que eu abordei aqui a regência verbal e que o assunto de regência nominal você vai ver aí com um material muito bom que estará aí disponível para você no PDF, que você pode acompanhar e fazer algumas leituras. Lembrando que eu falei sobre regência nominal, dizendo que regência nominal é quando você cria complementos nominais. Então, ó, você vai ver que existem diversos nomes que podem solicitar preposições diferentes. Então, é muito mais interessante que você leia do que propriamente eu fique aqui falando sobre regência de diversos adjetivos ou nomes afins, tá bom? Então,
encerramos aqui o nosso módulo de regência. Espero que vocês estejam ainda acompanhando o nosso raciocínio numa boa, fazendo suas anotações, estudando de verdade, porque só assim que a gente chega à nossa aprovação. Beleza, concurseiro? Tamo junto, virando monstrinho na língua portuguesa. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo de português. Valeu!